Quero saudar a você neste dia, sexta-feira, com a paz do Senhor Jesus. E vamos estar terminando o capítulo 13 de Lucas, portanto, eu te convido a abrir a Bíblia, se você a tiver, ou acompanhar conosco. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, estaremos lendo do 31 ao 35, e o texto diz assim: Naquele mesmo dia chegaram uns fariseus, dizendo: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Um texto difícil, um texto confuso, um texto que seguramente Jesus está trazendo uma palavra profética para a população israelita em nome daquela capital, daquela cidade chamada Cidade do Rei, a cidade de Jerusalém, que foi palco da profecia de muitos daqueles que, mandados por Deus, trouxeram mensagem aos reis, aos líderes, à nação no passado. Nós vemos isso no Antigo Testamento, temos estudado aos sábados com a missionária Vânia da Silva o livro de Jeremias e estamos observando isso que aconteceu na cidade de Jerusalém. Então, depois do episódio daqueles fariseus falarem com Jesus acerca de Herodes e a resposta de Jesus, eu vou focar na palavra que Jesus começou a falar sobre a cidade de Jerusalém, mostrando que Jerusalém foi esta cidade que matou os seus profetas. Ora, profetas são aqueles que falam em nome de Deus. E quando Jesus está falando aqui, houve na história muitos falsos profetas, mas Jesus está falando dos profetas que Deus enviou para abrir os olhos, para falar a palavra, para ensinar o caminho de Deus à nação de Israel, trazidos ali a pessoa dos reis, a cidade de Jerusalém. E o que aconteceu vez após vez é de que estes profetas foram mortos porque não se queria ouvir a mensagem de Deus. Então Jesus agora faz este choro diante da cidade de Jerusalém, lembrando de que Jerusalém foi este palco de matança dos profetas, da voz de Deus que houvera antes sido enviada. E aí ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintos. Então, o coração de Deus para a sua nação é como o coração de um pai. E Deus quis e tentou por várias vezes trazer o povo ao caminho da justiça, trazer o povo a permanecer no caminho de Deus, a viverem como filhos de Deus, como filhos do Pai Celestial, a quem ele já tinha dado a educação, ou seja, através da lei, tinha dado liderança. Depois destes líderes do passado vieram os profetas que traziam a voz de Deus. No entanto, aquela nação, como filhos rebeldes, não quiseram dar ouvido à voz do Pai. E aqui está no versículo 34, Jesus lhes dizendo: vocês não quiseram. Esta é a palavra. Mas terminamos no versículo 35, quando Jesus diz: a vossa casa se vos deixará deserta. Ora, no sentido físico, material, Jesus houvera falado outra profecia, mas esta não trata-se do sentido material, porque Jerusalém não ficou de tudo deserta. Foi destruída, sim. Alguns anos depois da partida de Jesus, houve um atentado contra a cidade,
contra o templo, contra a cidade, e foi destruída, mas não de maneira a desaparecer e ficar deserta. Mas veja de que Jesus está dizendo que esta cidade ficará deserta e, em verdade, vocês não me verão mais até um certo tempo adiante. Ora, durante a história do povo de Deus, Deus visitou o seu povo. Você vai lembrar este vocabulário quando um dos juízes era levantado, Deus estava visitando o povo. Quando um profeta era levantado, era Deus visitando o povo. E agora Deus visitava o seu povo na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então você enxerga aqui que ele diz: a vossa casa ficará deserta, porque eu estou aqui e eu vou. Vocês não me vereis mais. A casa ficará vazia. Os profetas vieram para trás, vocês já mataram, vocês não quiseram ouvir as suas mensagens. Agora veio por fim, por derradeiro, o Filho, e vocês tampouco receberam ao Filho. Portanto, Jerusalém, a vossa casa espiritual ficará deserta. E este é o futuro da cidade de Jerusalém, da nação de Israel, do povo conhecido por povo de Deus, do povo israelita. É um povo que, ainda sendo chamado povo de Deus, está hoje sem Deus. A presença de Deus não está mais entre eles. Há um conhecimento teórico pelo Torá, pelo livro da lei que se conhece, mas a vida espiritual, ali o Senhor Jesus deixou esta palavra patente. Mas não até o fim de tudo. Ele disse: vos digo que não me vereis até que venha o tempo que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Portanto, a cidade de Jerusalém, representando aquela nação do povo de Deus, ficou deserta por esta palavra profética de Jesus. No entanto, esta profecia tem um tempo determinado, ou seja, Jesus voltará para eles. Nós, igreja, estamos esperando a volta de Jesus nos ares. Texto de Tessalonicenses. Escutaremos a trombeta, seremos arrebatados, não primeiro do que aqueles que morreram em Cristo, serão ressuscitados e nos encontraremos juntos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a primeira fase da segunda vinda de Jesus Cristo, aquela que nós esperamos a qualquer momento. Mas esta não é a vinda que Jesus está falando para o povo daquela cidade. Até o dia que eles vão dizer, eles vão esperar, eles vão clamar. Isto foi falado, isto foi profetizado e este dia acontecerá. O contexto de Apocalipse 16 a 19 está casado com o contexto de Zacarias, capítulo 12 e 13. Capítulo 12 de Zacarias, versículo 9, diz: acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. É o contexto dos últimos capítulos do Apocalipse, de 16 a 19, quando há esta conciliação das nações contra Jerusalém. No versículo 10 de Zacarias diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Veja, de que a nação estará, aqueles que sobraram, aqueles que remanesceram, estarão esperando uma vitória, porque todo mundo estará vindo de encontro para lutar contra Jerusalém, contra aquele resto que sobrou. No versículo 6 do capítulo 13 diz: e se alguém lhe disser que feridas são estas em tuas mãos, dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ali estava aquele que tinha as mãos marcadas, aleluia, porque deu a sua vida pelos seus. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-se-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e esses somos nós. Mas agora este Senhor está voltando
para estes amigos que ficaram com a casa deserta por todos estes anos, mas chegou a hora e eles prantearão e eles clamarão e o Senhor Jesus voltará. Versículo 2 do capítulo 14, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Versículo 3, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia que pelejou no dia da batalha. Versículo 4, terminamos. E aquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E assim continua a história. O fato é que vai chegar o dia que Jesus virá, aleluia. O texto de Apocalipse diz que ele virá sobre um cavalo branco, não é? Nesta peleja contra as nações, e ele livrará o seu povo, e neste dia o seu pé, por fim, tocará nesta terra de volta. Não é a vinda para a igreja. Na vinda para a igreja ele não tocará, ele não aparecerá, os olhos de ninguém verá, nós o encontraremos nos ares e estaremos para sempre com o Senhor no céu, aleluia. No entanto, depois de tudo isso, depois do contexto da grande tribulação, ele cumprirá a promessa que fez para o seu povo. A casa ficará deserta até aquele dia que vocês clamarão, bendito que venha em nome do Senhor. E como Zacarias profetizou, eles clamarão e o Senhor Jesus virá, não só destruirá os inimigos, mas o seu pé, por fim, tocará no Monte das Oliveiras, que se fendeará, né, de Oriente ao Ocidente, e ali há um novo começo naquela terra. O milênio será instaurado para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor lhe conceda um fim de semana de bênção na sua presença, porque o Deus que promete é aquele que cumpre todas as suas promessas. Amém.